A Ucrânia fez o impensável. Em um único ataque coordenado, eles eliminaram uma importante base das forças especiais russas e uma sede de inteligência do Serviço Federal de Segurança no interior da Rússia. Não foi só uma ação militar, mas também um recado político direto a Vladimir Putin. Pouco antes da reunião de paz com a delegação dos Estados Unidos da América, a mensagem da Ucrânia foi simples: se Putin não concordar com uma paz genuína, ele pode esperar mais ataques como esses, e pode esperá-los em qualquer lugar. O ataque à Chechênia, distante da linha de frente, revela uma realidade alarmante para o Kremlin. Os céus russos, de Moscou à Sibéria e do Ártico à Chechênia, estão completamente indefesos. Tudo graças àquela operação militar especial de 3 dias que Putin iniciou. Então, vamos ver como tudo isso aconteceu. Começamos com o ataque ao prédio do Serviço Federal de Segurança russo. Na noite de 2 de dezembro, as Forças Armadas ucranianas realizaram um ataque com drones ao prédio do Serviço Federal de Segurança no distrito de Otskoy, na Chechênia. Como verá, a noite foi agitada na Chechênia. De qualquer forma, devido ao ataque de drone, 2 funcionários do Serviço Federal de Segurança ficaram feridos e o prédio pegou fogo, como mostra a imagem na tela. O motivo de eu dizer meio que é porque eu não sei se todos os prédios russos já têm essa aparência, ou se é por causa do incêndio. Seguindo em frente. Mas a mídia russa e até mesmo os moradores russos da região falaram sobre esse ataque de drone. Mas, de acordo com as autoridades russas, nada realmente aconteceu. O atraso no comunicado pode ser porque ainda tentam explicar o que aconteceu na região. Esse não foi um caso isolado. Drones ucranianos também atacaram uma base de elite russa. Essas eram as forças Ahmed, leais ao líder da Chechênia, Radarov. Dê uma olhada nesse ataque de um ângulo diferente. Agora, para Ramzan Kadyrov, isso foi definitivamente um grande golpe, porque essas forças são as dele, e elas são algumas das melhores que ele tinha. Não sei quantos sobreviveram, mas talvez algumas das melhores dele. Além disso, essa força realmente lutou na linha de frente na Ucrânia, com destacamentos em Kharkiv e Donetsk. Se você olhar o mapa da Rússia, verá que a Chechênia está bem distante das linhas de frente e da fronteira com a Ucrânia. Isso significa que há uma boa chance de que esses drones talvez não estejam vindo da Ucrânia, mas sim do Cazaquistão, que fica muito perto da região da Chechênia. Isso preocupa muitos propagandistas russos, pois mostra que a Ucrânia pode lançar drones de áreas não protegidas pela Rússia. Além disso, se você viu os vídeos de ontem, já sabe disso. Putin tem retirado as defesas aéreas de todo o país e movido todas as defesas aéreas que ele tem para proteger a cidade de Moscou. Isso indica que regiões como Chechênia e Daguestão estão totalmente indefesas, o que pode gerar problemas que Putin talvez não considere. A Chechênia não gostava de estar sob a Federação Russa. O mesmo aconteceu com o Daguestão em certo momento. Agora, se eles perceberem que realmente não estão se beneficiando por fazer parte dessa federação, Putin simplesmente está deixando eles na mão. A economia russa está afundando. Putin não pode mais financiar essas regiões nem manter o orçamento dos últimos 20 anos. Talvez eles comecem a pensar se querem fazer parte da Federação Russa. Agora, falando sobre as forças chechenas, tem sido dias difíceis, para dizer o mínimo, para eles. Porque só 2 dias atrás, a Ucrânia preparou outra emboscada para as forças chechenas, que estavam ficando confiantes demais. Vídeo da armadilha feita pelas forças ucranianas. Isso aconteceu em 28 de novembro, então há apenas 3 dias, e ocorreu na região ocupada de Zaporizhia Oblast. Agora, a área que você está vendo é aparentemente um local comum que as unidades chechenas usam para vender diesel roubado. Eu não sei para quem eles estão vendendo, mas sabemos que essa é a área que eles usam para fazer o negócio e que eles a utilizam regularmente. Bem, isso criou uma oportunidade para a inteligência militar ucraniana, ou Diretório Principal de Inteligência. É por isso que a Diretório Principal de Inteligência trabalhou com grupos de partisãs na região e eles instalaram minas por toda essa área. Na vez seguinte em que os combatentes chechenos vieram para negociar, as coisas não saíram como planejado. Claramente, não foi uma boa noite para Putin ou o Kremlin.
principalmente com a delegação dos Estados Unidos da América em Moscou apresentando a proposta de paz negociada com a Ucrânia. Agora, se vocês se lembram, havia um plano de 28 pontos que Kirill Dmytro basicamente entregou para Wittkov, que os Estados Unidos da América tentaram apresentar como se fosse deles. Mas então isso foi negociado para baixo, para 19 pontos, e depois voltou a subir para 20 pontos. E agora, esse é o plano. Os Estados Unidos da América estão apresentando a Rússia. Bem, antes dessa reunião acontecer, Putin fez sua própria coletiva de imprensa improvisada, e foi cheia de mentiras atrás de mentiras. A primeira foi que o exército russo está tomando as cidades ucranianas de forma cirúrgica. Veja o que Putin quer dizer com cirurgicamente. Da Ucrânia, nós agimos lá. Para. Então, ele passou a culpar os líderes europeus por fomentarem a guerra. Mas, até onde sei, soldados russos estão ilegalmente na Ucrânia e europeus nem chegam perto. Mesmo assim, Putin queria usar isso como armação para discordar do acordo de paz e culpar a Europa. Ouça. Eles não têm agenda de paz, apenas promovem guerra. Eles estão tentando. Mesmo quando eles estão tentando supostamente introduzir algumas mudanças, alguns ajustes à proposta do presidente Trump. Todas essas mudanças têm apenas um objetivo em mente. Elas são direcionadas Aniquilar. em bloquear e colocar um fim neste processo de paz. Eles estão tentando fazer exigências que são inaceitáveis para a Rússia. Eles entendem isso. E depois eles tentariam culpar a Rússia, acusar a Rússia de interromper esse processo de paz. Esses são os objetivos deles e isso é claro. Se o exército europeu estivesse de fato na Ucrânia, Putin já teria sido jogado pela janela do apartamento. Por isso acho que não há janelas no escritório dele. Mas, de qualquer forma, Putin disse ao mundo que foram os europeus que não quiseram a paz. Algumas horas depois, soubemos que a Rússia entrou nas negociações de paz, mas não concordou com elas. Segundo Joy Sim e J. Smart, as conversas duraram cerca de 5 horas, mas nada foi alcançado. Putin, em pessoa, apareceu com 1 hora de atraso e então se encontrou com o enviado dos Estados Unidos da América que visitou o Kremlin. Resultado dessas conversas: nenhum compromisso em relação à Ucrânia por parte dos russos. Não há nenhuma reunião agendada entre Putin e Trump, e nada foi realmente alcançado em direção à paz. Agora, a Rússia está fingindo negociar a paz porque, na verdade, está se beneficiando desse jogo que está fazendo. A Rússia pode adiar as sanções que os Estados Unidos da América poderiam impor à sua economia e pode atrasar que os países europeus confisquem os 300 bilhões de dólares que estão em bancos europeus. Para a Rússia, o prolongamento dessas negociações é uma ótima notícia. Antes de comentar as declarações da Rússia após as negociações, quero mostrar quem participou e quem não participou. Prestem atenção, não há Sergei Lavrov aqui. Isso significa que ele foi exilado. Ele é o ministro das Relações Exteriores e não estava lá fazendo o trabalho de ministro das Relações Exteriores. Eu imagino que isso tem a ver com o que eu previ na semana passada. Kirill Dmitriev quer substituir Sergei Lavrov no Ministério das Relações Exteriores. E parece que ele está conseguindo até agora. Mas nunca se sabe. Com esses jogos do Kremlin, as coisas mudam muito rápido. Vamos retornar aos comentários da Rússia após as conversas, com mais uma vez a ajuda russa, culpando publicamente a Europa por tudo, mesmo que os líderes europeus não estivessem nem perto da mesa de negociações. Ouça só. Claro, nosso presidente De regularidade. falou sobre sua avaliação das ações destrutivas que vemos dos europeus. Reforma. As posições ficaram mais próximas após essas conversas? Ou então elas se distanciaram ainda mais? Bem, nós não nos distanciamos ainda mais, isso é certo. Mas ainda há muito trabalho a ser feito, tanto por Moscou quanto por Washington. E claro, seguiremos com o contexto, como já mencionei. Está ficando meio frustrante ver que os Estados Unidos da América estão apenas deixando a Rússia dizer tudo isso sem realmente responder publicamente. Porque Trump queria que a Europa investisse mais em defesa.
Países da OTAN concordaram em gastar 5% com isso. O presidente Trump queria que eles pagassem pelas armas enviadas à Ucrânia. Países europeus agora pagam aos Estados Unidos da América por armas americanas que depois doam à Ucrânia. Parece que a Europa está concordando com muitas coisas que os Estados Unidos da América queriam. E ainda parece que estamos deixando a Europa na mão em muitas situações. E ainda parece que não estamos apoiando a Europa em muitas das situações em que deveríamos. Mas vamos ao principal comentário da Rússia após as negociações. Eles querem que a Ucrânia entregue Donbas. Se não for assim, a Rússia rejeita qualquer paz. Ouça. Discutimos as questões territoriais sem as quais não acreditamos que possa haver uma resolução para este conflito. E, claro, também discutimos as grandes oportunidades para a futura cooperação econômica entre os dois países e falamos longamente sobre isso também nas reuniões anteriores. Mas desta vez enfatizamos que se realmente quisermos cooperar, se realmente quisermos trabalhar juntos, há um vasto potencial para isso. E precisamos mostrar a verdadeira disposição para fazer isso, tanto em Moscou quanto em Washington. Então foi uma conversa muito útil, muito boa, e claro, começou com... Na realidade, a Ucrânia nunca vai concordar em abrir mão de seu território. E o motivo para isso é simples. Putin simplesmente não tem o exército nem as capacidades para conquistar o que ele quer. A Ucrânia se render. Então, por que a Ucrânia simplesmente abriria mão disso? Porque a Ucrânia sabe que a Rússia nunca cumpre com sua palavra. O território desejado pela Rússia é muito fortificado e chamado de fortaleza construída. Se a Ucrânia abrir mão disso, vai ser muito mais difícil para a Ucrânia defender o território que vem depois. Porque eles não têm linhas defensivas, não têm barreiras naturais que possam usar para repelir o exército russo. É por isso que Putin quer que a Ucrânia abandone suas linhas defensivas. Agora, vamos analisar por que Putin quer destacar o avanço rápido de seu exército na Ucrânia. Vamos considerar o ritmo do avanço do exército russo no último mês. O que é muito mais rápido do que eles estavam avançando durante o resto do ano anterior. Mas mesmo no ritmo em que o exército russo está avançando, levaria 2 anos para a Rússia conquistar. O quê? Putin quer que a Ucrânia simplesmente entregue a região de Donbas, que não está sob controle russo. Na verdade, a economia de Putin não sobrevive mais 2 anos. Além disso, seriam necessárias 1 milhão ou até mais baixas do lado russo para sequer ter uma chance de tomar esse território. Ou seja, para alcançar a paz, não devemos forçar a Ucrânia a se render, mas sim pressionar a Rússia e sua economia. Assim, eles vão à mesa e negociam uma paz justa, sem apenas esperar pela rendição. Agora, tenho certeza de que vocês já ouviram. A Rússia está ganhando terreno na direção de Pokrov. Não chega nem perto do que Putin está alegando. E temos que lembrar que Putin queria capturar a cidade em novembro de 2024 e os soldados russos ainda não estão seguros na cidade. Veja este vídeo. É impressionante como é perigoso para todos, já que drones ucranianos estão por toda parte. Esse é um dos vídeos mais insanos que já vi. Veja! Esse é o que eu acho que dá para ouvir os drones. O áudio não saiu muito bem. Você conseguiu! Bem, não nos meus fones, mas deve sair na gravação. Você ouve esse barulho estridente? Sim. Acho que pelo menos 3 drones atingiram isso. Eles estavam em um container de transporte. Esse é o som. Caiu, corre para silêncio, silêncio. É o mesmo que estava gritando bateu.
Sim, nós estávamos. Quando olhamos para o cara no barco, ele já tinha um torniquete. Não parece uma má ideia, certo? Qual seria o lado negativo? Não, não tem. Não é uma... Má ideia. Quer dizer, não sei como você conseguiria manter isso sem cair até os joelhos, mas não é a pior ideia. É. Eu guardava meu torniquete no kit médico, mas na Ucrânia tiveram uma ideia melhor. Você usa no ombro para que as pessoas não precisem ficar procurando. Se você precisar. Bem, o problema para eles foi que 3 drones atingiram a casa, outro sobrevoava observando e ninguém foi visto saindo. Então eles vão continuar atingindo esse alvo. E esse cara está ferido. Tem uma regra que a gente tem nos SEALs. Primeiro de tudo, a gente nunca manda uma pessoa sozinha. Para lugar nenhum. Tem... Sempre um parceiro de natação. E o menor número de homens em campo que conseguem se apoiar e ainda retirar um ferido é 3. E na maioria das vezes você quer 4. Mas, novamente, esse é o tipo de coisa que você ensina aos seus soldados. Esses caras que sabem o que estão fazendo. Agora, isso é só uma pequena parte do que estamos fazendo toda semana na nossa nova série Análise de Campo de Batalha. Infelizmente, porém, muitos desses clipes nós não podemos postar aqui no YouTube porque o YouTube simplesmente restringiria nossos vídeos, ou até mesmo os deletaria. Mas essa é a realidade da guerra moderna. E eu acho importante que a gente mostre isso. É por isso que criamos nossa própria plataforma, Basics Insider. Nós a construímos do zero, então não temos restrições. Ninguém nos diz o que podemos ou não podemos mostrar. Também não exibimos nenhum anúncio. Dessa forma, não precisamos nos preocupar com o que os anunciantes aprovariam ou não aprovariam. Mantemos este site com o apoio de vocês. Então, se você é alguém que se interessa por vídeos como esses e por assuntos que o YouTube não quer que a gente aborde, você definitivamente deveria conferir o nosso site. Acesse basicsinsider.com, clique no link na descrição ou escaneie o QR Code na tela. Após o cadastro, você poderá ver todos os vídeos que não enviamos no YouTube. Além disso, você estará apoiando o canal e ajudando na nossa cobertura. Então, muito obrigado. Meu nome é Sam. Vejo vocês no próximo vídeo.